Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista, de Brasília. Tribunal Superior do Trabalho homenageia personalidades e instituições por serviços à sociedade. Hoje também temos reportagem especial. Vamos falar sobre a situação dos trabalhadores domésticos 10 anos após a alteração na lei que ampliou os direitos da categoria. Se liga, o nosso programa já está no ar. Nesta quarta-feira, a partir das 5 da tarde, o Tribunal Superior... Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista, de Brasília. Tribunal Superior do Trabalho homenageia personalidades e instituições por serviços à sociedade. Hoje também temos reportagem especial. Vamos falar sobre a situação dos trabalhadores domésticos 10 anos após a alteração na lei que ampliou os direitos da categoria. Se liga, o nosso programa já está no ar. Nesta quarta-feira, a partir das 5 da tarde, o Tribunal Superior do Trabalho realiza a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, a OMJT 2025. Os detalhes da solenidade com a repórter Larissa Batista. A comenda é concedida desde 1970 a instituições e pessoas que se destacam pelos serviços prestados à sociedade e à justiça do trabalho. A cerimônia de entrega das condecorações ocorrerá na sede do Tribunal Superior do Trabalho e contará com a presença de autoridades dos 3 poderes da República, além de representantes da sociedade civil. Ao todo, 65 personalidades serão homenageadas. Entre os agraciados está o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que receberá a comenda Grão Colar. Também serão condecorados o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, e a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Guimarães. Na solenidade, 3 instituições também serão homenageadas: a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o Hospital de Amor, centro oncológico de referência na América Latina, e também o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Reportagem especial. Este ano, a Lei Complementar número 150 de 2015, que regulamentou a Emenda Constitucional número 72 de 2013, completou uma década. Mais conhecida como a PEC das Domésticas, a legislação ampliou os direitos dos trabalhadores que atuam em ambiente familiar ou residencial. Desde então, porém, houve uma queda de 18% nos vínculos formais de emprego doméstico, conforme um estudo inédito do Ministério do Trabalho e Emprego. A repórter Renata Gorga traz os detalhes agora na reportagem especial. Cristiane de Souza tem 45 anos e trabalha como empregada doméstica há 2 décadas em uma casa em Brasília, no Distrito Federal. Ela conta um pouco sobre a rotina diária no serviço. Chego 8 horas, né? Aí eu venho pra cozinha, lavo a louça, o que tiver de lavar, põe a mesa dela, né? Começo a fazer o almoço. Aí faço o almoço, à tarde fico por aqui, aí tem dias que eu limpo lá em cima, tem dia que eu limpo aqui embaixo, revezando. Cris foi indicada para a vaga por Ivan, que é jardineiro na mesma residência. Carteira assinada é bom que se adoeceu, né? O INSS cobre. É na casa de Micheline que Cris e Ivan trabalham. A professora universitária sabe bem a diferença que os empregados domésticos fazem na vida de quem os contrata. Se a gente não tivesse, por exemplo, o Ivan, né? A gente, como que teria um jardim em casa, né? Então, e a limpeza de todas as áreas e tudo mais. Então, é muito importante, né? E do mesmo jeito, a Cris, ela que sabe mais da casa quase que do que eu. Há 10 anos, a realidade de muitos trabalhadores domésticos no Brasil mudou.
com a promulgação da Lei Complementar 150 de 2015, que regulamentou a Emenda Constitucional 72 de 2013, conhecida como a PEC das Domésticas. A lei prevê, entre outros direitos, a proibição de se contratar menor de 18 anos para desempenhar trabalho doméstico, a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais, a remuneração da hora extra em no mínimo 50% a mais que o valor da hora normal e o adicional noturno. Os direitos valem para qualquer empregado doméstico que, segundo a lei, é quem presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. Ou seja, quem exerce atividades de faxina, de jardinagem ou de cuidado com crianças ou idosos pode entrar nesse grupo, se atendidos os requisitos. Mas, 10 anos após a regulamentação da PEC das domésticas, os vínculos formais nesse segmento caíram 18%. Os dados são de uma análise inédita do Ministério do Trabalho e Emprego e mostram que essa diminuição ocorreu em quase todo o país, exceto em Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Para o pesquisador da Universidade de Brasília, Gabriel Teles, há 4 razões para essa redução. A crise econômica que se instalou no Brasil entre 2015 e 2016, os encargos trabalhistas que vieram com a Lei Complementar 150 de 2015, a pandemia de Covid-19 de 2020 a 2023 e a plataformização do trabalho doméstico. Desde o início da colonização, existe uma divisão racial e sexual do trabalho, a qual na época da escravidão essas mulheres estavam dentro do espaço da unidade familiar. Isso até hoje não terminou. Ou seja, o que acontece é que grande parte dessas domésticas vive uma informalidade que está ainda atrelada à própria história brasileira. O estudo também mostra um perfil dos trabalhadores domésticos que têm vínculos formais. A maioria é formada por mulheres negras com maior grau de instrução e mais idade. O pesquisador Gabriel Teles faz uma análise desses aspectos. Significa dizer, portanto, que essa divisão racial e sexual é um dos elementos principais que norteiam que essas mulheres estejam em trabalhos precarizados. Grande parte das mulheres negras eram sempre relegadas ao espaço doméstico. E a mulher negra com uma idade avançada, mais velha, ela também implica a ideia mesma de não conseguir sair dessa precarização. A respeito do fato de ela ter um grau mais de instrução, ela está ligado a um elemento que é, primeiro, a melhoria da educação brasileira, mas há também a ideia mesma do desemprego estrutural ou do subemprego que existe no país. Então, em que pese ela esteja mais instruída, ela não consegue ainda galgar outras formas de trabalho. Em paralelo a essa redução no número de empregados domésticos com vínculos formais, existe uma parcela de trabalhadores que atuam na informalidade. Para termos uma ideia, mais de 6 milhões de pessoas exercem atividade em âmbito doméstico, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio de 2023, PNAD. Desse total, 75% não tem carteira de trabalho assinada. O levantamento foi feito em 2025 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pela Organização Internacional do Trabalho e pela Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas, em parceria com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Entre os informais estão trabalhadores diaristas. Inclusive, o número de pessoas nessa condição aumentou. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, PNAD, de dezembro de 2023, havia 4,6 milhões de diaristas, 167 mil a mais que em 2019, quando eram 4,4 milhões. Homens e mulheres que quanto mais diárias fazem, mais lucram. É o caso de Anne. A mineira tem 43 anos. Ela conta que trabalha de segunda a sábado e tem 7 clientes. Eu acho que eu ganho mais do que uma pessoa que trabalha com carteira assinada. E se eu quiser tirar férias, eu mesmo faço as minhas férias, né? E se eu estiver doente e quiser tirar um tempo, eu tiro um tempo, né? Anne reconhece que é necessário um bom planejamento, inclusive em longo prazo e com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Eu sempre tiro um pouco do meu dinheiro, eu deixo lá guardadinho, não mexo, é como se não existisse aquele dinheiro. Porque a gente nunca sabe do dia de amanhã.
e eu só ganho se eu trabalhar. Então, o planejamento, ele faz parte. A desembargadora do Trabalho, Ivani Contini Bramante, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, alerta que não são todos os diaristas que pensam no amanhã. A pessoa, às vezes, não enxerga que essa rentabilidade mensal ela é desprovida de outros aparatos protetivos. Por exemplo, a diarista ela não tem um fundo de garantia, muitas delas não recolhem previdência social. Algumas recolhem, mas recolhem naquele mínimo de 5% que não dá todos os direitos, né, necessários, a pauta de direitos previdenciários, e muitas sequer sabem que tem a possibilidade de recolher. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, que já trabalhou na adolescência como empregada doméstica, ressalta a relevância da Justiça do Trabalho como agente transformador social para os trabalhadores domésticos. A Justiça do Trabalho faz a parte dela quando julga um processo, ou mesmo quando concilia, né? Porque um juiz do trabalho, num processo de conciliação, mesmo que haja uma conciliação, ele faz esse processo de conscientização. Então, a Justiça do Trabalho contribui nesse processo de conscientização ao instruir, ao fazer as audiências, ao julgar os processos, ao firmar sua jurisprudência, é uma contribuição muito grande. Porque ela instrumentaliza o direito do trabalho. Como instrumentaliza? Ela julga, aplicando o direito do trabalho, aplicando a Constituição, que estabelece o trabalho digno, né, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalho. E dignidade é o que importa para